Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Maria Pereda e é um modelo novo de programa para vocês, onde eu vou sempre falar o que os filmes revelam. Então hoje nós vamos falar sobre filmes que estão ligados à ficção científica, um pouquinho de brincadeira, mas com muito fundo de verdade, e Upload do Amazon Prime, e que também está ligado com uma história que estão ligando aí, que estão falando que a NASA revelou que um universo paralelo foi encontrado. Será? Vamos lá! Para entender essa história do Upload da Amazon Prime, essa série que só tem a primeira temporada revelada, eu vou fazer um paralelo aqui, porque na hora que eu for explicar, vai precisar saber um pouquinho disso para fazer essas correlações que são essenciais para você entender o que está acontecendo com o mundo e o que estão querendo enfiar na sua cabeça, e estão enfiando porque as pessoas não se dão conta do que estão programando, como estão programando a mente das pessoas, inserindo informações sem que elas percebam, achando que é tudo brincadeira, ou até a grande maioria nem percebe o que está por detrás, só enxerga aquilo que está tão nos seus olhos e que ela consegue reconhecer. Quando as pessoas não reconhecem as coisas, elas passam desapercebidas, mas ficam implantadas no subconsciente, criando um fenômeno chamado de mente preditiva. Ou seja, na hora que isso for colocado na sua frente com uma explicação e uma apresentação retumbante, você vai dizer, que legal! E vai soar como algo que você já tinha uma certa noção, uma inspiração a respeito, até uma premonição. Aí a pessoa vai e aceita. É assim que é feita a programação na mente das pessoas, e elas nem percebem. E isso constantemente é inserido na forma de simbologia, de campos de informação e de brincadeirinhas sutis inseridas nas imagens de filmes, de músicas, clipes de músicas, shows e tudo que for visual que você possa estar colocando a sua atenção. Então disseram que a NASA e um monte de publicações em sites de não recomendável qualidade, traduzidas em português, assim, colocados em textinhos sem referência, diziam que a NASA disse que encontrou, declara que encontrou um universo paralelo, a prova de que neutrinos medidos ali na Antártica realmente tem a prova de que encontrou um universo paralelo. Será? Alguns alunos ficaram me perguntando a respeito e eles me mandavam esses textinhos e eu dizia, well, Mr. Anderson, provavelmente isso não é verdade desta forma. E assim se faz em tudo que é lugar. Então, a mídia distorce fatos, às vezes com a ajuda da própria ciência, e as pessoas engolem coisas acreditando que são verdades, mas isso não é só de agora, não, a história da humanidade é toda construída assim, onde uma coisa aconteceu ou nem aconteceu, inventaram que aconteceu ou distorceram o que aconteceu. Lá mais para frente no tempo, escreveram aquilo, falando que aquilo aconteceu no passado, e as pessoas engoliram como uma verdade fundamental. Então, no passado, isso era muito mais possível, mas no momento presente, isso acontecer e deixar-se assim é só quando as pessoas não buscam informação. Então, isso aqui é só um paralelo, isso não é nada tão dramático assim, afinal de contas, isso é uma coisa mais light, perto do que está acontecendo com a humanidade hoje em outros assuntos que poderiam ter sido bem elucidados na cabecinha das pessoas se elas pesquisassem mais profundamente, fizessem paralelos com as informações, coisas que elas não fazem geralmente. Então, esse aqui é só um pequeno exemplo, não é o assunto principal. Mas eu vou dar uma lidinha para vocês aqui, que é em um site que diz assim, foi até legal porque eles colocaram um texto explicativo da confusão. E tá no gadgets.com.
news.ndtv.com, Science News, Parallel, Universe, Time, Runs, Backwards, NASA, Scientist, Anita, Ice Cube. Então, isso aqui eu coloco para vocês o link na descrição aqui para vocês poderem achar o artigo, mas é só um artigo desmentindo e que o que foi publicado não era nada disso. Acreditado como cientista por trás da descoberta, Peter Gorham informa que não cogitou a ideia da existência de uma segunda dimensão coexistindo com a nossa, né? Porque começaram a falar que o cientista da NASA colocaram o nome dele, que ele afirmou que haveria uma segunda dimensão, ainda fica mais grave, né? Falar que é uma segunda dimensão, já erraram até a descrição, o termo certo seria um universo paralelo, que alguns acertaram até como frase, mas erraram o contexto. Em 8 de abril, a New Scientist, que é a revista que eu uso às vezes como referência, porque não que está muito certa, não é do padrão da Nature, onde oficialmente se considera aquilo aceito? A New Scientist publica coisas que são discutíveis, mas que têm um embasamento melhor, né? Então, essa é a New Scientist. Em 8 de abril, a New Scientist, que é uma revista que não é científica ao nível 100% aceita, que ele publica, não é igual a Nature, onde o que se publica lá é oficialmente oficial e bonitinho frente à academia. A New Scientist, pelo menos, ela tem uma qualidade dos artigos, mas publica coisas discutíveis. Então, é uma referência muito melhor, com certeza, do que sites que vão falando por aí. Então, a New Science publicou um artigo discutindo alguns resultados anômalos provenientes de experimentos de detecção de neutrinos na Antártica. E o que isso poderia significar para um modelo cosmológico especulativo de que há um universo antimatéria, também é um termo discutível, que se estendeu a partir do Big Bang. Ou seja, toda vez que surge algo, significa que havia dois outros algos, como você tem a visão até de um buraco negro e um buraco branco, dois funis, né, invertidos, e no centro surge a luz. Então, toda vez que, vamos falar assim, o tecido espaço-tempo se aproxima, ocorre um Big Bounce, ele se aproxima, então tem duas faixas do tecido espaço-tempo, ele se aproxima, é o bounce, surge a luz. É o momento em que há uma explosão de luz. Nós temos uma série de explicações para isso. Nós não vamos fazer aqui, senão vai dar um Big Bang no seu cérebro, né? Mas é a partir desse momento que surge um terceiro. Então, sempre de dois, que são inversos. Então, são as duas mãos de Deus. Vamos considerar assim, um sentido horário, um sentido anti-horário. Um universo positivo ou negativo. Não porque seja negativo, você me entendeu. Significa ao contrário. Você tem a produção de aproximação desses opostos que cria um terceiro que carrega a visão do retrógrado junto com a visão do sentido horário. Então você tem a explicação da nossa realidade. A nossa realidade contém as duas coisas. A luz e as trevas, né? Por isso que é o universo dual. É um universo que carrega as duas. Então, cada um de nós, tudo que surge nela, contém as duas versões dentro de si mesmo. Jung gostou muito disso, explicou e falou muito disso. Mas essa questão, então, continua aqui. A existência de um universo paralelo oficialmente, tá? A possibilidade da existência, a coexistência do nosso mundo com outro é bastante intrigante, diz o artigo. Ele propõe a existência de a teoria propõe a existência de uma espécie de universo contrário que é dominado pelo que chamamos de antimatéria. Isso é uma das versões, não é a única, é uma das versões, que remonta ao Big Bang e possui propriedades espaciais invertidas em relação às nossas, obedecendo a simetria, são placas que se aproximam simetricamente e geram, então, a chispa, né? A luz, o Big Bang, na regra da polaridade da carga, né? Paridade de tempo em maior escala.
Então, o que acontece foi que a ideia de universo simétrico, que chama de CPT, foi ligado ao fato da existência das medições anômalas do ANITA, que é o sistema que foi o teste, o que foi medido ali na Antártica. Isso fez com que o suposto surgimento de uma dimensão paralela fosse amplamente compartilhado. Como consequência, afirma Gorham, que é o coitado que disseram que ele disse, aquilo que ele não disse, eu sei muito bem que o pessoal às vezes fala, Maria Pereda disse, eu me arrepio, até os últimos fios de cabelo, porque o pessoal entorta da forma que entendeu e quis entender aquilo que você disse, por isso que é muito importante buscar a fonte da informação, né? Então, como consequência, afirma Gordon, muitos artigos e teorias que nunca escrevemos, como as que envolvem universos paralelos, foram atribuídas aos cientistas envolvidos no ANITA, que era o nome do estudo. Essa é uma das razões pelas quais os avanços científicos prosseguem por um processo mais comedido, com revisões e verificações feitas por outros pesquisadores finalistas. Então, aquilo que foi publicado no New Scientist não dizia, universo paralelo, cientista da NASA, né? Não, eles mostraram as medições e se eles já conseguiram provar isso, e se alterna realidades a partir de bancos de informações já conhecidos, isso não está dado ao mundo normal, daqueles que são conduzidos por informações que a população mundial, que tem que pensar de um determinado jeito até que seja conveniente que eles pensem de outra forma, que é assim que fazem com vocês. Então, quando a humanidade fala assim, alguém fala, porque a ciência disse, a ciência te fala aquilo que é conveniente ao meio e é permitido que seja dito e divulgado, sendo até verdade ou não. A mentira não quer dizer que inventaram 100%, mas significa que conduziram resultados para se ter uma conclusão em função de um ponto de vista. Entendeu, né? Tem outras coisas para você fazer paralelos na sua cabecinha que estão acontecendo hoje em dia com informações dadas. Mas no campo dos universos paralelos, há muitas teorias e versões, universos paralelos, realidades paralelas, que eu falo disso em cursos, falo isso em alguns vídeos que estão aqui no canal. E, obviamente, é a maneira que se explica as múltiplas mentes, anota isso no caderninho, que isso vai servir agora para resenha do Upload, que é essa série que está no Amazon Prime, da qual nós vamos falar. Então, essas múltiplas mentes que compõem o homem. Então, aquilo que se chama de homem, que é uma persona carregada por muitas mentes, afinal, somos seres multidimensionais. Esse é um termo que eu teria que explicar de diversas maneiras, nós vamos nos ater à condição básica da frase, embora discutível. Somos seres multidimensionais, somos seres com várias porções de nós mesmos. Estamos como se fosse num joguinho, jogando um jogo virtual, do lado de fora desse jogo, adquirindo a consciência do avatar que está passando de graus através de vencer os limites e as regras do jogo que ele está jogando, ganhando upgrades. Cada upgrade é um upload, ele é transferido para um novo nível, com novas realidades, novos desafios, novas regras para poder vencer. Só que cada novo grau, né, cada upload, nova vida, né, parabéns, medalhinhas, nova vida, ele carrega a informação e a experiência daquilo que ele carregou do universo anterior. Então, geralmente ele carrega as vantagens adicionadas por ter vencido a fase anterior. Então, ele carrega conhecimento ao passar para um novo universo. Então, cada upload, que é a transferência da informação de um universo anterior para um universo posterior, faz com que a pessoa, a persona, aquele que se percebe de uma determinada maneira e se apresenta com uma certa consideração dada a si mesmo, ou seja, há um programa que apresenta a aparência,
né? Igualzinho no jogo virtual, você programa a aparência. Então, há uma aparência programada e há um desafio programado para aquele ser daquele jogo. Estou fazendo um paralelo com o jogo virtual para vocês poderem entender a resenha do Upload do Amazon, ok? Então, este ser que está jogando esse jogo, ele tem várias consciências, que eu prefiro dizer o termo, várias mentes, que ele pode contar com elas, acessando os vários níveis que acessa, então, campos de informação maior, que ele, então, altera coisas no seu jogo do dia a dia. Então, o homem é composto por várias mentes, embora ele não esteja consciente disso. Isso eu explico de maior grau em cursos, né? Mas aqui nós vamos só dar essa pitada para vocês serem capazes de entender uma boa parte aqui do que está nesse filme. Então, o Upload, a primeira temporada no Amazon Prime, diz o quê? Até na vida após a morte, o capitalismo existe. Hotéis maravilhosamente caros, pré-pagos, ou 1G de dados para viver entre 4 paredes, praticamente paralisado. As pessoas entrando na fila do upload público, ou quase público, pagando bem pouquinho, para passar da vida após a morte para um universo virtual conhecido, mesmo que seja muito ruim. Interessante, né? Então vamos entender o que é o filme para eu discutir essa parte aí que eu acabei de falar, que deu o nó no seu cérebro, se você não conhece o filme. Então não se preocupe que não tem nenhum spoiler aqui. Não... Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Vou contar a história que aconteceu no final, essas coisas. Eu vou explicar o que está por detrás e que você geralmente não encontra isso. Que bom. Duvido em alguma resenha. Então, o que é o tal do Upload do Amazon Prime? É uma série de televisão na web, né? Na Amazon Prime, tem que ser assinante do Amazon Prime Brasil, de comédia, de ficção científica comédia americana, criada por Greg Daniels, um cara bem famoso que eu já explico. Ele estreou em 1º de maio de 1920. Errou! 1º de maio, dia dos Illuminati da Baviera, uma data bem importante dentro daquela turma que criou o dólar americano, né? De $1, aquela imagem do dólar com o olho que tudo vê. Pois é, em homenagem ao 1º de maio de 1776. Pois é, então ele estreou nesse dia. E por um objetivo que eu venho contando ao longo do tempo, que é um dos objetivos para a humanidade, que surgiu essa história toda, que tornou-se pública a visão, com aquele jesuíta Teilhard de Chardin, que criou o conceito do ponto ômega, ao ponto em que Deus chama para si a existência. Então Deus cria o Big Bang, o momento em que surge a nossa realidade, nessa historinha que você acabou de ouvir, nesse processo de 2 universos que se aproximam, criando um terceiro. Então, Deus cria esse universo através do Big Bang e depois, esse que é o ponto alfa, termina no ponto ômega, quando Deus chama para si toda a sua criação. Então, essa é a conversa criada pelo Teilhard de Chardin, e na verdade não só porque a história do Big Bang começou também com outro jesuíta, que é o Georges Lemaitre, deve ser essa a pronúncia, Lemaitre, que se escreve. Então esses dois fofos, né, um que protagonizou o conceito do surgimento do ponto alfa, e o outro, jesuíta, por sinal, sempre jesuítas ligados na ciência, e você vai encontrar muitos escondidos no meio, sempre na história da humanidade, que eu já venho falando isso em webinários ao vivo. Você tem esses webinários no meu canal, que protagoniza então o ponto ômega. Esse é o Chardin. Portanto, o que nós temos agora é a divulgação do final dos tempos, né? Toda essa mídia preparada com esse misticismo religioso
que faz toda a narrativa da história da humanidade, as pessoas não se tocam disso, que a narrativa é criada para ser projetada através de um misticismo religioso do passado, se joga para o futuro, esperando que os seus discípulos viajantes no futuro completem a narrativa que foi criada no passado para parecer que tudo era divino. Então, nesse momento em que se propaga esse ponto ômega, onde a humanidade deve sofrer um reset e deixar seus corpinhos físicos para uma transcendência após uma retificação, essa é uma alternativa que está sendo colocada e colocada com muita intensidade, mostrando até alguns aspectos que eu vou mostrar para vocês aqui, muito, muito interessantes. Então, como eu falei, estreou em 1º de maio de 2020, então é recente, no Prime Video, e no final daquele mês foi renovado para uma segunda temporada, que é o que estão nos devendo, mas acabou de ser estreado, deve levar aí no mínimo uns 6 meses para voltar. Então eu peguei ainda mais uma outra parte de uma resenha em português do omelete.com.br, séries e críticas e TV, que é um pedacinho que ficou bom e eu coloquei aqui. Na TV norte-americana, poucos nomes inspiram tanta confiança como o Greg Daniels, que nos 2 primeiros episódios é quem escreveu e dirigiu, e nos 2 últimos episódios também. No meio, né? Nos 6 episódios que estavam no meio, foram outros que fizeram a coisa. Interessante. Então, com passagens de Greg Daniels em Os Simpsons e Saturday Night Live, esse roteirista e também diretor é responsável pela criação de séries como Rei do Pedaço, The Office, Parks e Recreation. Bom, deve estar por aí para vocês pesquisarem caso tenham interesse. Querido por fãs, críticos e estúdios, Daniels foi o grande atrativo usado pela Amazon para divulgar sua nova comédia futurista, Upload. Comédia. É bonitinha. E colocaram uns atores muito bons lá, que a gente tem que reconhecer que são ótimos. Um é o lindíssimo Robbie Amell, que é o irmão do The Arrow, do Netflix, que eu acho ainda mais bonito que esse, mas serve. Robbie Amell, que também fez The Flash, e a lindíssima Andy Allo, que eu gosto muito interessante essa moça, ela tem um carisma muito grande, fez Chicago Fire. Então a série se passa essa aqui do Upload, em 2033. Quem me acompanha há algum tempo sabe que tem que seguir essas datas, porque 2033 é o momento em que a finalização dos projetos da nova ordem mundial tem que estar finalizados, e esse aqui é um dos objetivos deles. Vamos andar. Quando a realidade virtual e a inteligência artificial dominarem a rotina dos seres humanos. Nesse cenário, cientistas desenvolveram o Upload, tecnologia que digitaliza e transporta a consciência das pessoas e todo o seu banco de memórias para o pós-vida. Digitais paradisíacas, né? Meios digitalizados paradisíacos, desde que você pague por isso. Então vai ser meia boca se você tiver pouca grana. E se você não tiver dinheiro nenhum, vai ser 1 giga para ficar parado num quarto branco, numa cama branca, tudo branco, sem nada, roupa branca, mais ou menos num presídio, mas as pessoas pagam, né? Quem não tem dinheiro paga, ou alguns ficam numa fila gratuita para conseguir uma vaga para esse upload nessas condições conhecidas, vendidas por gigantes das telecomunicações. O interessante é que o upload tem que ser feito antes da pessoa morrer. Então, muitos fazem o que se chama, e no filme não considera assim, eles consideram uma coisa fofa, divertida, o suicídio em massa. A pessoa pode decidir, mas é tudo engraçado lá no filme, sabe? A pessoa pode decidir pagando para ir para um desses universos digitais, paradisíaco, né? Num hotel magnífico, comida à vontade, comida digital, né? E viver uma vida de férias em um resort 6 estrelas para o resto de toda a sua eternidade, se mantendo sempre no mesmo padrão. Então, se você faz o upload, velho,
você vai ficar velho. Se você faz o upload jovem, criança, vai continuar criança. É possível fazer alguns ajustes ao longo, mas tem que pagar para isso também. Tudo se paga no pós-vida. Muito interessante. Então, o upload segue, que é o filme, né? Série, segue Nathan, que é o bonitão, o Amel, um jovem programador que tem seu upload feito após seu corpo sofrer um acidente suspeito em um carro dirigido por uma IA, inteligência artificial. Então a gente não sabe por que exatamente, ao final da primeira temporada, por que ele sofre um acidente logo de cara, né, no começo do filme, e por que aquela namorada dele paga o upload para tirá-lo da vida. Ele poderia ter se recuperado do acidente, o que mostrava bem isso, até uma imagem muito interessante. Essa imagem onde a namorada, tão preocupada com ele, e percebendo que ele estaria se salvando, porque o acidente dele não o teria matado, o que tudo indica logo de cara nos primeiros capítulos, então não estou dando um spoiler horroroso para você, porque é de cara isso. Ele se recupera, né? E estava em consciência, em condições de continuar vivo. A namorada e a equipe médica perguntam para ele: você quer ir para salas de upload, né? Ou seja, explodem a tua cabeça e te matam ali mesmo, de uma maneira normal, normalização do assassinato em massa, para uma coisa bacana, que é a pessoa ir para um upload. Legal é que as salas que dá o upload é de 1 a 3, ou seja, você vê bem claramente o número 13, né? Quem me acompanha há algum tempo já sabe o que acontece com esse número 13, e que é a implantação momentânea, é 13, 33, 11, 9, isso tudo tem explicações em outros cursos e vídeos, né, aqui no meu canal, e o lado da recuperação normal é salas de 1 a 4, que é o 14. Muito bem. Então, com a insistência da namorada ali atordoado, ele acaba decidindo ir para o pós-vida no famoso Lakeville, que é o hotel à beira de um lago, com esses 6 ou 7 estrelas à vontade de vida sossegada para lá. E o interessante é a forma como eles fazem esse upload. Eles mostram uma coisa horrível, né, que é essa de explodir a cabeça, corrói a cabeça, mas ninguém se comove com isso. E ninguém acha isso feio. Tem até um outro seriado que saiu por aí, é um filme, um seriado, precisa até procurar, que mostrava exatamente a eutanásia de velhinhos, decidida pela família, fazendo exatamente o upload dos velhinhos para ambientes pagos do mesmo gênero. Eu vou discutir já o que é isso, tá? Porque a coisa não é tão fofa assim. Mas eu vou continuar aqui só nessa resenha rapidinha e eu comento. E diz assim, aqui nessa resenha: embora traga um cenário futurista, é difícil não comparar logo de cara a premissa de upload com a The Good Place, criada por Michael Schur, parceiro de Daniels, em The Office e Parks and Recreation. Então, diferentemente de The Good Place, no entanto, Upload fraqueja com frequência no desenvolvimento de seus personagens e tramas, não é o objetivo. O objetivo do filme não é desenvolver o lado psicológico dos personagens, não é uma discussão psicológica, é transformar o assassinato em massa, é transformar a eutanásia em massa, é transformar a decisão das pessoas largarem dessa vida por uma coisa pré-paga e conhecida e segura, mesmo aniquilando suas vidas, no tal do upload. Entendeu? Então, transformaram uma coisa em algo acéfalo, porque a série é completamente acéfala. Ela é tão acéfala que você se sente acéfalo assistindo a série. Ela é engraçadinha, fofinha, o casal é fofinho, bonitinho, e o que aparece depois, né, que é essa mocinha, que eu já vou falar, que ela aparece depois, que é a Nora, que é a atriz Alo, que aparece e vai acompanhando ele, eles se apaixonam. Então, que lindo. Existe uma paixão de uma pessoa em carne e osso por alguém numa realidade virtual. Isso também é outro interesse a existir, ou seja, tirar as pessoas do contato humano-humano, esse isolamento todo, faz parte de um plano,
As pessoas acham que estão sendo salvas de algo, só que não. O objetivo é outro, e muitos outros, né, que não cabem nesse tipo de resenha, mas quem não abriu o olho, abra, porque o objetivo é um isolamento total para preparar para as pessoas irem em direção a cada vez mais para o virtual e acreditarem que aquilo lá é real. A discussão sobre o que é real, o que não é, também não cabe aqui, senão a gente não acaba essa resenha, isso está em outros pedaços, mas vamos lá. Ao longo de 10 episódios, a primeira temporada aborda diferentes histórias, mas não se aprofunda em quase nenhuma, abandonando completamente situações com potencial para fazer a série se sobressair dos milhares de novas produções no streaming. É que o perfil dela é outro, como eu falei, é um perfil acéfalo para se tornar as pessoas acéfalas e achar tudo fofinho, simpático, engraçadinho. E consegue, porque ela leva você para isso quando você está despreparado e não tem olhos para ver. Então, a única trama que escapa dessa superficialidade é a relação entre Nathan e Nora, que é a atriz, né, a Alo, e humana, viva, que trabalha no atendimento ao cliente para a transferência via upload para Lakeville e acompanha o morto virtual ali. Uma coisa muito engraçadinha é que o morto virtual, então, estando numa realidade virtual, pode fazer contato com os vivos da família. Então, esse morto virtual, que não é um morto, pessoal, é uma simulação do morto. Então, é uma inteligência artificial que carrega as informações daquele que foi explodido na máquina de upload, que carrega as informações de toda a vida e do que ele é, do que ele pensa, do que ele acha, numa inteligência artificial virtual, né? E que então simula, é um universo de simulação, de imitação, que é o objetivo de tudo aquilo que está fazendo, que está gravando você. A Siri, a Alexa, a companhia limitada, está gravando você o tempo todo, você está sendo escaneado o tempo todo, sendo gravado o tempo todo, estão prevendo as suas ações, vão até aprender as pessoas antes de que, Minority Report, né, do Tom Cruise, antes de que elas façam qualquer ato errado. Então, o mundo que vem aí é um mundo de julgamento em tempo real. E o pior, julgamento antes do tempo real. Então, antes de você cometer o crime, você já está preso. Esse crime pode ser simplesmente não pagar a taxa na hora que você tem que pagar. Então, já estão te acompanhando, estão te vendo, estão tendo todo acompanhamento de todas as suas ações e você já está preso antes de fazer a coisa. E é isso que esse filme, né, vai te levando a entender que em breve, não só ele, mas tem o The Feed, né, que é um que eu já fiz a resenha, e outros mais, cópias, né, todos esses vão mostrando que a simulação das pessoas é o que vai prevalecer no futuro. Então, uma redução populacional, uma transferência de informação para uma realidade virtual, a realidade virtual simula a pessoa. Tem um outro filme muito bom, que também já falei disso em cursos, e acho que eu já falei, citei ele em algum vídeo aqui no canal, que é tipo aquele filme da Alicia Vikander, Ex Machina, onde ela simula, né, um humano e engana até um bom especialista em computação. Então, o que você tem aqui que está sendo feito com a humanidade é uma simulação. Todos os dados estão sendo coletados para criar uma simulação de você. Então, essa fofura de filme, né, ela está mostrando que através desse sistema de upload enorme enquanto você está vivo, que é o The Feed, né, o campo que está alimentando suas informações, e com esses Google Glasses, Eyeglasses, o Eyeglasses sai o ano que vem, parece que é só $499. Esse Eyeglasses vai ser uma outra forma de te
transportar a uma realidade virtual extremamente facilitadora, criadora de uma perspectiva de realidade onde você vai começar a ver uma realidade aumentada cada vez mais e vai se acostumar a quebrar a percepção sobre o que é real e o que não é, e ficará viciado, porque gera um vício, igual o The Feed, série também do Amazon mostra, que eu já fiz a resenha aqui no canal, que as pessoas se viciam, já estamos, né? Porque a facilidade é de se reconhecer, a diversão, é fã, é divertido, tal, tem vantagens, etc. Mas com um sistema de Google Glasses e uma conexão ainda maior, igual essa do Neuralink, né? Que tá fazendo agora o Elon Musk, você vai ter ainda mais um vício, porque você vai estar até implantado com sistemas neurais. Então, o primeiro estágio é o Google Glasses, vai sair primeiro o iGlasses, e depois disso será o Neuralink, do fofo aí, o agente secreto do sistema do Musk, que vai patrocinar esse tipo de coisa. Na verdade, eles não patrocinam nada, né? Eles são só agentes de front desk, eles ficam na frente e quem está por detrás é a orquestração dos grupos de controle, são só os palhaços, os bozos, que ficam na frente fazendo de conta que são grandes gênios, quando nunca foram, e foram criados, maquiados, colocados lá para parecer algo e fascinar as pessoas e até se confundirem, como tem gente, e muita gente, que afirma que o Bill Gates é um grande filantropo e que está fazendo coisas pelo bem da humanidade. Então tem gente que aceita 100% aquilo que printam numa revistinha, numa telinha de computador, num artigozinho desses de baixa qualidade, igual eu falo, que entortam as coisas, ou principalmente nos telejornais. Boa noite. E nos programinhas de TV, aonde ele vira uma fofura enorme em função do bem da humanidade. Vamos vacinar todo mundo com um chip tatuagem em todas as pessoas. As pessoas veem, ele vai nos vacinar. Hello, tem alguém aí dentro? A grande maioria que fala isso, eu diria que, com muita certeza, não tem ninguém lá dentro, a não ser uma realidade virtual. Ou seja, essas pessoas já se transformaram em um zumbi. Elas já são um programa, um sistema pronto, melhor dizendo, para um programa assumir o comando sobre elas. Então, a informação para elas caírem nesse projeto e serem as primeiras a dizer, eu faço, o upload será enorme, mas vamos continuar aqui que eu ainda tenho mais umas coisinhas para colocar e continuar falando, né, do que pode acontecer com a humanidade. Muito bem. Tem mais uma resenhinha aqui, pequenininha, que eu peguei, que vem do mixdeseries.com.br, então tá lá, a crítica do upload do Amazon. Eu peguei um trechinho que diz assim, a série é inteligente, muitas vezes hilária. É hilária, quando você se deixa levar, é hilária. E ressalta que, como muitas coisas criadas por nossas espécies defeituosas, o homem é colocado como uma espécie defeituosa, né? Esse paraíso virtual não é tudo o que se espera. Então, esse paraíso não é tudo, porque as pessoas acabam cansando daquela belezura perfeita, sem mais desafios a serem alcançados. Então, existe uma projeção, aquilo que se projeta, que é o que eu vou discutir daqui a pouco, quem é que se projeta, né? Acaba não tendo nada para fazer, a não ser comer e não tá comendo, porque é digital a coisa, e jogar golfe, fazer nada o dia inteiro. Chega uma hora que eles ficam deprimidos, porque o homem só pode estar com entusiasmo de existência através de desafios. Quem nega o desafio, quem nega facear o desafio, enfrentar o desafio, o que acontece com ele? Depressão, que é tipicamente o processo dos que negam confrontar a realidade. Claro que tem uma série de coisas a se colocar, tal, mas essa é uma condição básica para depressão.
Então ele diz aqui, nesse mix de séries, a extensão da vida digital é um sistema capitalista comercializado, sim, porque tem que pagar, que é drasticamente diferente para os que têm e os que não têm, para variar um pouco, né? Ocasionalmente ela pode deixar seus moradores mortos, loucos. Essa foi muito engraçada. Mas então a realidade virtual dos que vão para lá embaixo, no 1 GB, como eles falam, só tem 1 GB de dados para poder usar. Se quiser mais, você pode até pagar mais um pouquinho. Como é um quarto branco, é um quarto em que todo mundo que está lá no upload, você faz o upload para acabar ficando louco. Mortos loucos. Mesmo que não seja uma série memorável, como dito, é a série necessária para se passar um tempo em que tudo o que queremos é desligar-nos da realidade. Sacou? É ele que disse, não foi eu. E convenhamos, não é todo dia que temos a sorte de ver algo revigorante estreando na TV. Que interessante, né? Todos os episódios de upload estão disponíveis no catálogo do Amazon Prime Video, diz ele aqui. Então é fascinante você ver como as pessoas não enxergam. Constantemente eu faço testes com os meus alunos, e isso é uma coisa que me fascina também ver, que alguns conseguem evoluir muito bem, outros ainda ficam presos na condição de não enxergar as coisas e não conseguirem processar a informação e entenderem o que estão fazendo com eles. Então é necessário sempre um grande banco de informações. Por quê? A pessoa vai cair no que eles estão colocando e achar que é legal. Então se você hoje abrir, vamos dizer assim, alguém chega, vamos dizer assim, Elon Musk, daqui a 6 meses, abre uma lojinha, onde eles fazem upload para as pessoas e tem os níveis de pagamento de acordo com o padrão que você quer ter no pós-vida. Você pode ter certeza que vai ter uma fila gigantesca via internet, que hoje não podem mais fazer fila, para poder fazer o seu upload até o local e explodir sua cabeça e ganhar a enganação de uma vida após a morte, que é o que acontece. Falando nisso, tem aqui uma frase do USA Today, que está em inglês, mas eu vou ler agora, que diz o seguinte, é uma resenha, começa dizendo, o brilhante programa do Amazon, que é Upload, é o cínico bom lugar que você não sabia que você precisava até que alguém te apresenta. Muito bem, é aí que eu tô falando, as pessoas vão abrir filas para explodirem os cérebros e irem para o upload. Mas o que acontece com você quando você faz isso? Então, a questão aqui é a discussão de vida após a morte, que eu tenho também uma série de programas já falando sobre isso e cursos, mas de uma forma resumida. O sistema pós-vida continua num sistema de desafios. Não é porque você deixou essa vida ou porque você desistiu de enfrentar os desafios, ou a pessoa desistiu de enfrentar os desafios, ou porque a pessoa simplesmente fez o máximo melhor possível e o corpo físico tem um período e chega ao final do seu tempo. O que é que vem após isso? Né? As coisas não são bem assim, mas vamos seguir a linha temporal de uma coisa após a outra. O que vem após isso é o que existe depois. Será uma criação da mente desta persona, porque nós somos os criadores das realidades percebidas através do campo de informação que temos, o sistema de credos que temos e o próprio julgamento que fizemos de nós mesmos, conscientemente ou não. Dentro de nós sabemos quando erramos, quando magoamos, quando não fomos corretos, e temos a mínima ou a máxima, varia de ser para ser, consciência de que é necessário resgatar isso.
Então, esses padrões todos, não resgate como um karma, e sim resgate como uma balança de causa e efeito, a título não de karma novamente, sim de poder equilibrar aquela ação feita e dar o contrário para aquela pessoa a quem nós fizemos isso. Digamos que é uma maneira de equilibrar a balança de uma arte, ou simplesmente ser capaz de ir até aquela pessoa que nós não fizemos isso durante a vida e dizer: foi mal, eu reconheço que eu pisei no tomate, embora você também pisou no tomate, mas eu reconheço que eu pisei no tomate, né? Então eu peço desculpas pela minha parte, porque sempre tem dois, e uma história nunca é um totalmente sozinho, mas digamos assim, essa parte que as pessoas não fazem quando estão chegando ao final da morte, a gente vê isso nos filmes, as pessoas pedindo perdão, né, pelo que fizeram e ao longo da vida. Então isso aqui cria um padrão de consciência que ao se desligar do corpo físico e da consciência da matéria, da mente da matéria, nós temos várias mentes, existe um upgrade nesse processo de upload natural, isso é uma outra discussão, onde se ganha a visão do que foi feito e a possibilidade de resgatar isso. Então, nós mesmos nos auto-julgamos, não há ninguém lá para te julgar. Nós mesmos criamos uma nova realidade. Lembra aquele filme do Robin Williams, Amor Além da Vida? É bem naquele tipo lá. Ele cria a realidade dele, a esposa criava as pinturas dela, e aquilo se tornava a vida pós-morte, criando novos cenários. Cada um desses cenários é um novo universo. Então nós somos criadores de novos universos. Okay? Então esse potencial de criação é um potencial livre nosso, que está na nossa mão já aqui, mas as pessoas não têm consciência disso, porque há uma grande limitação na percepção da criação e da forma como se manifesta, que é diferente, da plasticidade gerada, facilidade atemporal, de uma criação sem a ligação ao corpo físico num sistema pós-vida. Difícil explicar tudo isso de uma forma tão simples para vocês. Claro que falta um banco de informação e uma discussão maior, mas o objetivo daqui é um objetivo mais simples, ok? Então, o que o upload oferece às pessoas é um universo preso, limitado, por um programa tão infinitamente menor em alternativas do que aquele que você pode criar na sua pós-vida. Só que aqui no upload não tem o julgamento. Aqui no upload, nesse programa tão infinitamente menor, ilimitado, não tem isso. Você não faceará a si mesmo. Você viverá, no mundo de fuga. É uma fuga, é uma fantasia. E essas fugas e fantasias, ao longo da história da humanidade, com diversas aparências, uma delas é a religiosa, entre tantas outras, espiritualidade, são conceitos que foram distorcidos ao longo da história por vários, grupos e centros e personalidades, para gerar exatamente o mecanismo da fuga e não o confronto com a realidade. Então, aqueles que sempre fogem e querem fugir vão limitar a si mesmo, se pôr em uma cadeia. E muitos clamarão que isto é o melhor que existe, se colocarem em uma cadeia, dentro de um programa extremamente limitado, pelo qual pagarão previamente e depois, quando cansarem dele lá dentro, dirão que estão presos por outros, igual os que estão aqui nessa realidade, culpam sempre a terceiros que nos prendem, que nos fazem mal, porque são eles,
porque são os outros, porque o homem, com H maiúsculo, que significa humanidade, porque o homem não é capaz, em grande grau, de ser o que assume a responsabilidade para transformar a sua realidade e criar um novo mundo. Essa é a diferença de tudo que nós vemos entre os que vão continuar livres, porque, ainda bem, mesmo que peguem o seu banco de informação, igual o filme Ex Machina, e copiem você para um robô, ou joguem teus dados para uma realidade virtual, isso não é você. Isso é uma porção de uma informação que está indo para um universo que, igual o que eu expliquei no começo, você está aqui. E o da inteligência artificial é outro universo. Cria-se um terceirão Big Bang, onde uma versão que simula você está lá, naquela realidade virtual. Mas a ilusão é de que você é aquilo. Quando, na verdade, quanticamente falando, existem infinitas versões de você, em infinitos universos paralelos, que também não são só dois, né? A maneira de representar dois gerando um terceiro é só uma maneira de entender isso mais fácil e de explicar isso mais matematicamente. Então, o que eu quero que você entenda através desse programa? Que eu já expliquei de diversas maneiras. Por mais que queiram te prender, ó ser infinito, de múltiplas realidades, de múltiplas mentes que te compõem. Esta será apenas uma versão de uma mente que simula você e que você, como mentes múltiplas, terá a percepção dessa somente olhando de cima, de sua mente superior para as mentes inferiores que reproduzem em você infinitas possibilidades. Essa será uma delas a mais. Portanto, aqueles que acham que estarão se salvando, fazendo um pagamento para um upload de realidade, estarão sendo enganados. E estarão indo para uma prisão extremamente mais limitada. Você está permitindo que uma versão sua vá para um universo muito mais limitado, enquanto todas as infinitas possibilidades estão em tuas mãos, melhor dizendo, estão nas tuas mentes. Você quer ter uma beleza de vida no seu afterlife, né? Vida após a vida? Faça uma beleza aqui. Seja consciente aqui, seja tranquilo aqui, resolva as pendências aqui, faceie as pendências aqui, equilibre todos os padrões que você tem, aquela coisa no seu coração, resgate emocionalmente tudo, zere tudo isso através de ir e resgatar as emoções de um passado, para que nesse momento dê uma passagem dessa realidade e a transferência da sua informação para a realidade, o que naturalmente ocorre, né, nesse processo, você esteja consciente tão bem e tão consciente e feliz com a sua própria mente, que permita uma criação por você de uma coisa muito melhor, porque é você que vai criar o que vier depois. E como as pessoas não se conhecem, não sabem o que tem dentro delas, não têm noção de nada, estão sempre com medo do que vem depois, e o que vem depois é tudo, menos a morte. Vem mais vida, mais versões de si mesmo, mais alternativas de si mesmo e múltiplas possibilidades. E não uma prisão maior, que é essa ilusão da segurança. As pessoas estão sendo presas hoje, treinadas hoje, pela ilusão da segurança, quando é uma mentira. Tudo que estão fazendo com você hoje é uma mentira.
Estão te doutrinando para a segurança da prisão, que te deixa e deixará o mundo, se as pessoas não acordarem do que está acontecendo hoje, em uma vida de 1 giga de dados, ok? Acho que eu já dei meu recado sem precisar fazer muita coisa, apenas usando uma linguagem paralela. Um abração para vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau!